Estamos de regresso à última sessão deste primeiro dia do Congresso. Em debate estará agora o Estado da Nação nos mídia. O reposicionamento dos grupos de média é uma realidade como caminho para liderar a informação e entretenimento digitais e dar resposta a novos perfis de consumo. Depois das reestruturações, surgem agora sinais mais animadores no setor. Os players vão fazer um ponto de situação e traçar perspectivas. A vossa atenção, por favor, para o Sr. Secretário de Estado Adjunto, do Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Pedro Lomba. Excelentíssimo Sr. Presidente da APDC, Sr. Engenheiro Rogério Carapuças, excelentíssimo Dr. Marcos Mendes, excelentíssimos membros do painel, Dr. Alberto da Ponta, Dr. Pedro Norton, Dr. Rolando Oliveira, Dr. Manuel Lopes da Costa. Muito boa tarde a todos também. Cumprimento os senhores os convidados, os participantes, minhas senhoras e meus senhores. Eu, antes de mais, gostaria de felicitar a APDC, na pessoa do Sr. Presidente, pela realização de mais um Congresso das Comunicações. Ao dirigir-me para esta sessão, intitulada O Estado da Nação dos mídia e não nos mídia, se fosse nos mídia, enfim, precisaria de outro discurso, mas dos mídia, ocorreu-me que discursos sobre o Estado da Nação são uma tradição política frequente em muitas democracias no mundo. No caso dos Estados Unidos, como se sabe, essa tradição tem um nome conhecido de discurso sobre o Estado da União. De modo que encontrando-me hoje aqui em representação do Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, eu creio que podemos e devemos refletir sobre qual é o Estado da União nos mídia. Esta união a que me refiro corresponde a uma forma metafórica e intencional de olhar para o quadro todo, para a floresta em vez das árvores, para o ambiente geral onde os mídia portugueses exercem a sua atividade. Será essa, de resto, a primeira responsabilidade de um decisor político, cuidar bem do todo, para que cada uma das partes consiga fazer vingar a sua marca. E por isso, esta não é uma intervenção sobre televisão, não é uma intervenção sobre nenhum meio em particular, é sobre o quadro geral, é sobre um ambiente geral, é sobre a floresta em vez das árvores. Nós hoje vivemos um tempo digital que tem sido um tempo de rupturas e temos muitas vezes a tendência para descrever essas rupturas exclusivamente ou quase exclusivamente a partir das novas possibilidades que a tecnologia oferece. Essas possibilidades tecnológicas têm provocado alterações muito sensíveis nos hábitos de consumo, no acesso à informação, na televisão, na rádio, nos jornais. Evidentemente, eu não irei detalhar aqui essas alterações que são sentidas e vividas muito de perto por todos os operadores. De facto, a extraordinária
proliferação de conteúdos e de plataformas, smartphones, tablets, e-readers, computadores, laptops, smart TVs, TVs online ou outras ferramentas gratuitas, como, por exemplo, o Spotify, garantem hoje um serviço altamente personalizado, reforçaram hoje fortemente a posição do consumidor. Mas aquilo que me parece mais importante nesta ocasião, sendo fiel ao princípio que enunciei no início, de que quero sobretudo falar da união e não da dispersão das mudanças que com diferentes velocidades estão a ocorrer no setor dos mídia, é destacar o modo como as transformações do digital geraram um ambiente novo e oportunidades novas para as nossas relações económicas e culturais. Esse ambiente novo é o da economia digital, é o do espaço digital, é o dos conteúdos que hoje são mais ricos, mais diversificados do que no passado, é o das comunidades digitais. Todos estes esforços de geração de conteúdos requerem investimento, implicam custos, implicam a assunção de riscos económicos por vezes consideráveis. São esforços geradores de emprego. Nós sabemos que, de acordo com um estudo da ACEPI, a economia digital gera no mundo 2,6 empregos por cada emprego perdido. São esforços que criam bens culturais, muitas vezes prestados de forma gratuita ao utilizador. Nós temos números que apontam para, em 2020, um cenário segundo o qual o setor digital precisará de 900 mil profissionais qualificados, precisará de profissionais com as qualificações certas. Ora, isto coloca um problema, ou coloca uma interrogação, sobre quais é que são os desafios que o Estado enfrenta na definição de políticas orientadoras para a economia digital. Eu diria que esses desafios são três. Primeiro, o conhecimento da área. Em segundo lugar, a identificação dos problemas. E, em terceiro lugar, a identificação das soluções e das ferramentas adequadas para as implementar. Deixem-me que refira alguma coisa sobre cada um destes pontos. Primeiro ponto. Em primeiro lugar, nós precisamos de medir os fenómenos ligados à economia digital. Existem associações de indústria, como o Internet Advertising Bureau no plano internacional. No plano nacional existem também organizações, há pouco mencionava a ACEPI, que procuram recolher informação sobre o mercado publicitário online, o volume de vendas online, ou a estrutura do mercado, por aí fora. Mas muita dessa informação é parcelar, é baseada em amostras limitadas e, por vezes, quando é de fonte internacional, não inclui Portugal. Diria que existe algum trabalho a fazer pela indústria no sentido de dar a conhecer melhor as condições deste mercado. Noutro sentido, temos também a necessidade de mais informação sobre os hábitos digitais dos consumidores e das pessoas. Nos últimos 10 anos, Portugal evoluiu muito. Se pensarmos nos mídias digitais, a televisão tem em Portugal uma audiência maior do que qualquer outro meio, com quase 80% de portugueses com idade superior a 15 anos. E, no entanto, a utilização de plataformas de mídia é muito inferior a outros países europeus. Os últimos anos assistiram a um crescimento das tendências de uso da internet e do telemóvel, pelo lançamento de novas ofertas em pacote que integram serviços móveis e serviços prestados em local fixo. Em 2013, Portugal atingiu a 3ª posição no ranking europeu da União Europeia pela cobertura de redes de fibra, com o tráfego mensal e o número de acessos à internet a aumentar. E, simultaneamente, o aumento nas vendas de smartphones também provocou uma subida na utilização da banda larga móvel em todas as regiões e estratos sociodemográficos.
Temos, todavia, um problema. As percentagens de uso de banda larga em tablet e smartphone são ainda muito baixas, o que pode ser justificado pelo preço deste tipo de hardware, ou pelos custos de acesso, ou pela literacia exigida para o uso destes equipamentos. Nós, num certo sentido, podíamos dizer que somos pioneiros, ou estamos na linha da frente, na Europa, na compra de material tecnológico de vanguarda, mas nem sempre o sabemos usar. E isto, aliás, coloca questões que são também culturais, sobre as pessoas, como muitos de nós, que compramos cada vez mais tecnologia sofisticada e depois utilizamos-la para as coisas mais banais, como comprar um iPhone e utilizá-lo apenas para enviar SMS e não perceber as muitas coisas que... Há aqui um problema, que é um problema, em última análise, de literacia. Nós estamos... Não quero abusar dos rankings, mas nós estamos também na 27ª posição em 37 possíveis na taxa de penetração da internet nos países europeus, segundo a análise da União Internacional das Telecomunicações, com uma taxa de penetração da internet estimada em 64% da população. Temos tido, é verdade, um grande crescimento na subscrição de serviços de banda larga, mas apesar do valor de 31%, o número é ainda insuficiente para tirar os portugueses de posições mais recuadas na tabela europeia. Comparemos-nos com os países nórdicos, por exemplo, onde estas taxas são quase praticamente 100%. Nós sabemos, de facto, que os níveis de literacia são fundamentais para compreender a utilização do espaço digital. E existe aqui algum trabalho a fazer no desenvolvimento de hábitos e de competências digitais. Segundo ponto, uma vez medido este fenómeno, onde, como referi, há algum trabalho que deve ser feito, é necessário ser consequente. Haverá, por certo, problemas cuja solução requer a intervenção do Estado. Aquilo a que numa outra ocasião chamei agenda digital para os mídia, que deve ser vista, sem se confundir, como uma aplicação natural da Agenda Portugal Digital, requer um guia da ação para o futuro. A construção desta agenda implica uma visão para o setor dentro da economia da informação. Eu acho que o Governo pode ser um catalisador importante nesta mudança. Pode e deve ouvir as preocupações legítimas dos vários intervenientes, pode e deve arbitrar entre aquilo que é concorrência normal entre agentes económicos e aquilo que merece censura, pode e deve defender a criatividade digital e a qualidade dos bens e serviços fornecidos. E gostaria de dar alguns exemplos de áreas centrais dessa mudança. Há pouco falei de literacia, é uma área importante que deve ser reforçada. Deve ser reforçada a aposta nas competências e nas qualificações para o digital e no desenvolvimento das chamadas e-skills. Respondendo àquilo que hoje mesmo, neste Congresso, o Sr. Presidente da República designou por fosso digital, por um novo tempo marcado por novas desigualdades na utilização do digital. Uma outra área passa pelo incentivo à inovação, à criação de novos negócios, geradores de novas comunidades digitais, novos serviços com potencial de internacionalização. Isso, como já várias vezes tivemos a ocasião de anunciar, acreditamos que o novo quadro comunitário permitirá alavancar o arranque também do setor, nomeadamente através do desenvolvimento de novos projetos, do financiamento de novas estratégias, modelos de negócio, num contexto de maior competitividade e internacionalização. Mas também o aprofundamento de experiências e contactos entre os agentes do mercado, no sentido de estimular a produção de ideias, a integração do mercado e a criação de redes entre tecnólogos, empresas de mídia, outras empresas e outros agentes do setor.
Outra área que eu destacaria tem que ver com os problemas da infraestrutura. Eis outra área onde podemos detectar problemas, uma vez que a legislação existente separa entre meios lineares e não lineares, mantém barreiras à entrada de novos players e representa, por isso, um impedimento a uma maior competitividade nesta área. E, finalmente, nesta resenha, que é apenas exemplificativa, vislumbram-se hoje novos problemas na adaptação dos mídia ao digital, que não são, de resto, uma originalidade portuguesa. Nós, nesta matéria, notamos, para vos maçar com mais números, que apenas 10 empresas são responsáveis por 71% das vendas de publicidade online nos Estados Unidos. Imaginamos que o número não seja muito diferente na Europa. Isto tem consequências. Avolumam-se as fricções entre setores mais instalados e as empresas ditas da nova economia. Avolumam-se também as preocupações dos consumidores, preocupações relativas à privacidade, relativas à utilização de dados pessoais. Nós sabemos que muitos ganham consciência hoje de que a condição de consumidor confere também à pessoa, quanto aos seus dados pessoais, a natureza de um produto. Isso deve merecer a nossa preocupação e atenção. Mas também, como eu dizia, a posição destas empresas tem merecido uma profunda reflexão dos decisores políticos na Europa, também em Portugal, não só pelo poder de mercado que aparentam ter, mas também pelo papel que desempenham. Por exemplo, quando um utilizador escreve no motor de pesquisa um nome de um jornal que sabe que existe, mas que por conveniência prefere escrever apenas um título e não o endereço completo, esse simples gesto pode ter implicações profundas para a receita publicitária do publisher. O mesmo se passa quando um leitor vê um resumo de imprensa num site agregador de notícias e, em vez de aceder à página inicial, vai diretamente à página da notícia. Quando uma empresa agrega notícias de vários jornais online, incluindo no ecrã parte dessas notícias, não estará a aproveitar-se de forma injusta do trabalho de outrem? São temas que se colocam necessariamente a todos nós e que me parecem pertinentes num painel justamente intitulado O Estado da Nação dos Mídia. É importante que todos tenhamos consciência de que a internet não tem fronteiras e que o consumidor quer ter acesso a todos os produtos referidos. As soluções que adotarmos deverão necessariamente atender ao quadro internacional ou europeu, quadro esse que se confronta com os mesmos problemas. E por essa razão o Estado, sempre que possível, deve procurar formas de atuação que assentem no cumprimento voluntário de regras e padrões de atividade. Minhas senhoras e meus senhores, eu estou a terminar, agradecendo muito a vossa atenção. Eu não diremos que são necessários mais diagnósticos, embora eu tenha insistido também em alguns diagnósticos. E também não direi que são suficientes as proclamações e os voluntarismos. Mas direi sim que estamos a entrar num ciclo de inovação e não podemos ficar à espera do momento em que a inovação se cristaliza. Muito pelo contrário, devemos antecipar as inovações tecnológicas e preparar a nossa economia. E isso passa por também colocar os mídia no centro dessa economia. Todas as organizações precisam de ações de longo prazo, que respondam às necessidades de competências, de infraestruturas sólidas para que os negócios se desenvolvam, de ciberconfiança para que tanto os negócios como os consumidores e utilizadores não vejam o digital como uma ameaça, mas vejam sim como uma grande oportunidade. Falei um pouco sobre o presente, falei um pouco também sobre o que me parece que vai ser o futuro. Diria que estas são as nossas perspectivas. Quero muito ouvir, e todos nós, os próximos oradores, saibamos usar essas perspectivas. E muito obrigado pela vossa atenção.
Agradecemos a intervenção do Sr. Secretário de Estado. Passamos agora a palavra a Manuel Lopes da Costa, moderador da sessão, e que nos apresentará o estudo Global Entertainment and Media Outlook. Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado, Dr. Pedro Lomba, excelentíssimas senhoras e senhores membros do Governo, excelentíssimo Sr. Presidente do 24º Congresso das Comunicações, Dr. Marco Mendes, excelentíssimo Sr. Presidente da PDC, Professor Rogério Carapuça, minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos ao Estado da Nação dos Mídia. Antes de mais, eu gostaria de agradecer à PDC o convite que nos foi formulado para, mais uma vez, nós termos a oportunidade de apresentar o estudo que fazemos anualmente relativamente aos Media and Entertainment. Nos documentos que receberam à entrada terão este cartãozinho que vos dará acesso com este QR Code a todos estes documentos e que poderão ver em detalhe depois em casa. Este é, de facto, o grande congresso dos mídia e o grande congresso das telecomunicações em Portugal. Eu já fiz parte da direção da APDC e sei muito bem o trabalho que dá organizar este congresso. E, portanto, gostaria que me acompanhassem numa grande salva de palmas a agradecer todos os elementos da APDC por organizarem este congresso para nós. Muito obrigado. Muito bom. Eu vou dar uma pequena súmula do estudo, também para não vos maçar, e muito rapidamente passar pelas principais conclusões. Essas conclusões passam por falarmos sobre smartphones, sobre televisão, sobre música e a indústria da música e sobre a imprensa escrita e os impactos na imprensa escrita. Relativamente aos smartphones, são aparelhos, eu às vezes costumo designá-los como desengarelhos, mas são aparelhos que começaram como telefones e ultimamente são verdadeiros gadgets de entretenimento, não mais do que isso. Se vocês pensarem a relação que têm com o vosso smartphone, tudo aquilo que fazem com o vosso smartphone, deixou de ser aquela ferramenta puramente profissional, onde vocês olhavam e viam o que é que tinham na agenda e o que é que tinham no e-mail, para verem um pouco de tudo, desde o tempo, até verem os vossos batimentos cardíacos, até vos ajudar nas corridas para quem corre, até verem e interagirem com as redes sociais. Enfim, aquilo tornou-se quase um companheiro que vocês não passam sem ele. Quantas vezes já voltaram para trás porque ficaram sem o vosso smartphone? Todas essas features fizeram crescer o aparelho. E antes o que era bom era ter uma coisa pequenina no bolso, passámos a tentar ter a dimensão exata. E então começámos a ter tablets e phones e agora temos phablets. Vamos lá ver o que é que inventamos a seguir, mas agora está na moda os phablets. Os smartphones começaram também a ter preços cada vez mais atrativos. Para vos dizer que existem smartphones na Índia hoje a $25, volto a repetir, $25, que são da Cloud FX, basicamente com empresas indianas em parceria com a Mozilla e Firefox. E os smartphones hoje substituem, por exemplo, coisas tão simples como máquinas fotográficas. Nós não andamos com esses dois aparelhos juntamente connosco e já veremos isso mais adiante. O preço cada vez mais apelativo, como podem ver aqui, o preço é um fator distintivo, claro, nós compramos claramente porque o preço é diferenciador, como podem ver, e portanto temos esta luta constante e mesmo em Portugal rapidamente se nota que há smartphones por volta dos €70. Mas há um fenómeno muito mais engraçado que o nosso estudo evidencia. É que quase com uma periodicidade anual ou bianual, nós fazemos uma atualização dos nossos smartphones. E passamos os nossos smartphones, que não são tão antigos assim, com grandes features para os nossos filhos. E, portanto, as novas gerações começam a ter telefones ou smartphones cada vez mais apetrechados. Portanto, estamos a ter uma geração de miúdos que já vem para o mercado consumidor cada vez mais apetrechados e com vontade de consumir tudo aquilo que os smartphones lhes possibilitam. Outra experiência interessante é que todo este mundo dos smartphones levou a que a indústria de venda de automóveis também se transformasse e o nosso automóvel cada vez mais tem um feel and look and like and touch de um smartphone. E, portanto, já há diversas marcas que nos seus componentes multimídia fazem-se parecer esses componentes com os nossos smartphones, inclusive com interligações e interações diretas. Por outro lado, eu acho que não estamos tão longe de acontecer isto.
No. Would you tell? Portanto, eu acho que um dia destes nos supermercados vamos ver as crianças a estacionar o carro dos pais, porque eles têm mais jeito para estas coisas que nós, não é? Lá chegaremos. Outra indústria que se transformou bastante foi toda a indústria da navegação, em que os aparelhos eram um bocado parecidos com aqueles que vêm à esquerda, verdes e brancos, fantásticos, e os tablets e os smartphones começaram a oferecer uma interação mais prática. Daí fez com que todos os aparelhos, todos os fabricantes dos aparelhos de navegação transformassem os seus aparelhos para ter também o feel and look dos smartphones. Portanto, isto condicionou toda a indústria e nós todos estamos a caminhar nesse sentido. Na escola, já falámos dos pequenos consumidores, ter o smartphone da moda é, muitas vezes, tido como importante. Se vocês têm filhos, sabem bem a pressão que nós temos para ter o smartphone A ou B. No recreio, isso já é fator de valorização. No meu tempo, era saber se nós conseguíamos ter, para além dos Sanjo, uns Adidas e uns Nikes. Agora é saber se temos o smartphone A, B ou C, para não citar algumas marcas. E é inacreditável como em Inglaterra, a compra do smartphone em setembro, no princípio das aulas escolares, do período escolar, é um fator de preocupação para os pais. Portanto, eu acho que o mundo está um bocadinho às avessas, mas se calhar sou eu que sou um pai um bocado rígido. Enfim, a satisfação, a motivação, o sentido de coolness do consumidor do futuro passa pelo aparelho em si. Estas crianças, deem-lhes 10 anos, são os nossos consumidores de conteúdos, de mídia, são os nossos consumidores no mercado. Se nós não levarmos isto em atenção, se calhar não vamos ter os produtos adequados para elas daqui a 10 anos. O novo turista. Antigamente, quando eu visitava a Europa por Interrail, já ninguém se lembra disso, mas as minhas filhas bem dizem que eu sou cota, eu levava uma máquina fotográfica, um mapa, telefonava para casa das cabines telefónicas, enfim, toda uma panóplia de coisas. Hoje em dia, eu levo um aparelho, o smartphone. E nele eu tenho tudo isto. E, portanto, é claro que isto é totalmente diversos equipamentos e aparelhos num único. Os terminais Wi-Fi, bem, vocês já viram as cabines telefónicas de Nova Iorque, o que elas dizem? Elas dizem exatamente isto, no dial tone. As cabines telefónicas em Nova Iorque não servem para telefonar. As cabines telefónicas em Nova Iorque servem só para telefonar para o 911 e o Mayor de Nova Iorque, neste momento, lançou uma campanha para transformar essas cabines telefónicas em hotspot Wi-Fi, porque elas estão, obviamente, infraestruturadas. E, portanto, estão à venda essas cabines para publicidade e para fazer Wi-Fi. E isto leva-me a outra questão. Vocês já tentaram ficar uns dias sem Wi-Fi ou sem 3G? Parece que a nossa vida muda completamente. Acontece qualquer coisa da nossa vida. E isto, o Wi-Fi, parece que se tornou a base da pirâmide das nossas necessidades. É inacreditável, mas tentem ficar sem Wi-Fi, sobretudo tentem levar teenagers convosco de férias e ficarem sem Wi-Fi para vocês verem o inferno que se tornam estas férias. Enfim, com base nisto e nesta base, é importante nós vermos o seguinte. Os smartphones são o aparelho mais intransmissível que neste momento cada um de nós tem. É totalmente pessoal. Nós emprestamos um PC, nós emprestamos um tablet, mas raramente nós emprestamos o smartphone. E o smartphone serve para interagir, não só quando nós estamos em congressos como este, que é uma grande chatice estar a ouvir o orador e estar a interagir com o smartphone, mas também para interagir no social media, seja ele Facebook, Twitter ou outro qualquer. Nele nós guardamos as informações mais pessoais e quem souber, no futuro, pegar nessas informações, obviamente de acordo com o regulador, a lei, os dados, a proteção dos dados, etc. Mas quem souber ir a esses dados e trabalhá-los, vai conseguir uma coisa que todos nós sonhamos com isso na indústria, que é perceber o comportamento e os critérios de compra do seu cliente. Porque não há nada mais pessoal do que aquilo que nós todos fazemos com o nosso smartphone. Portanto, isto é um reto e aquilo que o nosso estudo diz é, muita atenção, vamos estudar os dados dentro da legalidade, que estão dentro do smartphone e da utilização do smartphone, porque ele pode ser útil para perceber os critérios de compra dos consumidores futuros. Por outro lado, em termos de televisão, também estamos a mudar e estamos a mudar dramaticamente. Existem novas features como o time shift ou timeline, como quiserem chamar. Cada um de nós assiste aos programas quando quer e como quer.
faz uma coisa terrível para os produtores de conteúdos, que é passa por cima da publicidade ou tenta passar por cima da publicidade. Existe também o over the top, não é? E, portanto, nós estamos aqui face a novos desafios que eu daqui a pouco vou perguntar aos meus colegas de painel, esses desafios e esses impactos na indústria deles. Também vemos novos entrantes, seja, por exemplo, a Netflix, que já se ouve muito que irá entrar em Portugal brevemente. Seja, por exemplo, canais que já operam em Portugal, como a Fox, mas que operam através de Espanha, que não estão sujeitos às mesmas dificuldades e às mesmas regulações que estão sujeitos os canais portugueses e que operam no nosso mercado e que, obviamente, conseguem daí obter benefícios. Portanto, são questões que nós temos que levar em atenção. Isto tudo para vos dizer o quê? Em termos de televisão, nós estávamos mais ou menos descansados porque acreditávamos que aquela posição deitado era incompatível com a posição sentado que nós precisávamos ter para interagir com a internet. Pois nada de mais errado, porque estes phablets e os tablets vieram-nos dizer que eu posso interagir como interagia sentado, mas agora deitado a olhar para a televisão. E então surgem estas novidades, que são o second screen, por exemplo, aqui está um exemplo, mas há vários exemplos de second screen em Portugal, este é um dos exemplos que começou. Comandos intuitivos, o smartphone já substitui o próprio comando da televisão, existem questões de screen mirroring e, portanto, eu começo a ter hipóteses de replicar a experiência televisiva em diversos gadgets, mais uma vez o meu gadget pessoal. Relativamente à música, eu gostava de vos perguntar qual foi a última vez que vocês compraram um CD físico. Não é um disco vinil, eu estou a falar de um CD. E se tentaram comprar um CD recentemente, e se foram a uma grande superfície, se conseguiram encontrar a prateleira dos mesmos. Porque já não quase existe uma prateleira para ir comprar CDs físicos. Desapareceu. Os próprios U2 lançaram a última música deles no iTunes quando foi o lançamento do iPhone 6. E, portanto, todo o mundo é digital. Depois, mais tarde, acabaram por lançar o CD e o vinil para os mais saudosistas. Agora, isto leva a outra questão. Se tudo está digitalizado, como é que nós vamos fazer face à pirataria? E é outro dos temas que vamos falar aqui no painel. E como é que nós podemos, de alguma forma, criar barreiras para evitar essa pirataria? Porque com tudo o que existe hoje, de facilidade, de fazer streaming e de fazer downloads, é muito difícil proteger, efetivamente, os direitos de quem inventa e de quem produz conteúdos. E eu acredito piamente que esses têm que ser protegidos. Na imprensa escrita, houve aqui um jornal que decidiu passar totalmente a digital. Então, o ano passado, isto era, digamos, a grande bandeira, e se recordam, teve que voltar atrás. E teve que voltar atrás e voltar a ter uma edição impressa, porque a edição impressa, de acordo com o nosso estudo, é o que dá credibilidade à edição digital. Sem a edição impressa, as pessoas não revêem na edição digital suficiente credibilidade. Portanto, as duas, de acordo com o nosso estudo, coexistem e devem coexistir. Uma não substitui a outra. E isso aconteceu exatamente neste caso que está aqui espelhado. Eles voltaram atrás e, neste momento, têm edição impressa. Por fim, só para vos dizer o seguinte, a utilização pessoal em lazer de um smartphone são de 147 minutos dia. São dados, obviamente, do estudo e este, em caso em concreto, dos Estados Unidos. Na televisão são 113 minutos dia, num laptop são 108 minutos dia e num tablet são 50 minutos dia. Temos uma dependência muito grande destes aparelhos, muito, muito grande, e eu só espero que um dia não seja necessário qualquer coisa deste género. Social media is great. It connects you to the world and the people you love. You can chat with your family or share a meal with friends and watch cute little cats do unbelievable things. Look, she sticks her head out of the box. Look, she sticks her head out of the box. But there are times when social media can get in the way of the real world. Remember that? It's the thing that happens when you run out of battery. That's why we've developed the Social Media Guard. It takes the social out of media and puts it back into your life. Let's see how it works.
aproveitar para agradecer a toda a equipa da PwC que fez esta apresentação e muito obrigado. Passaria então a apresentar os membros do painel, que é efetivamente o que interessa no estado da nação dos mídia. Pedro Norton, da SIC, Rolando Oliveira, Control Invest, Humberto da Ponte, RTP. Só uma nota prévia, Rosa Colelo não pode estar connosco, foi chamada à última da hora à sede da PRISA, à Espanha, e, portanto, por essas razões, teve que declinar o convite de estar presente e ela tinha imenso prazer em estar presente. Muito bem. Pedro, começando por si, que comentários faz a estas novas tendências, estas tendências de mobilidade e, sobretudo, a esta questão do time shift nas televisões? Bem, antes de mais, muito obrigado à PDC pelo convite. É sempre um prazer redobrado estar nesta casa. Quero também dar os parabéns à PwC, ao Manel, pelo estudo, que acho que é muito interessante e que, enfim, no essencial, acho que está muito alinhado com a nossa própria visão para o futuro desta indústria e seguramente que estará alinhado com a visão dos meus colegas de painel. Eu permito-me só, antes de ir ao tema do time shift, aqui sublinhar alguns dos aspectos que me pareceram mais importantes no estudo e tentar fazer uma brevíssima reflexão sobre isso. O primeiro ponto parece-me absolutamente pacífico, não é? Admitir que o nosso futuro vai ser móvel. Acho que isso é uma verdade lá para Alice. É uma tendência mundial e eu julgo que, pelo menos essa é a nossa experiência, seguramente será dos meus colegas. Nós já cada vez sentimos mais que a porta de acesso aos nossos conteúdos é cada vez mais o móvel e, portanto, isso parece-me um dado absolutamente fundamental para que nós pensemos em qualquer tipo de estratégia futura. Parece-me também que o tema da proliferação dos equipamentos terminais é um fenómeno para continuar, eventualmente, para se expandir. Vamos, julgo, ter cada vez mais equipamentos terminais, usar cada vez mais, muitas vezes ao mesmo tempo. Enfim, o tema todo este mundo móvel, eu acho que vai ainda continuar por alguns tempos, apesar deste último spot, e por acaso fiquei com uma certa tentação de usar aquelas coisas para os meus filhos. Mas eu acho que o tema das redes sociais é um tema absolutamente incontornável, para o mal e para o bem. Eu agora não quero aqui classificar, mas acho que as redes sociais são hoje, inevitavelmente, fazem parte do ecossistema dos mídia, porque são suportes publicitários, porque são veículos secundários de informação. Eu não estou a dizer se é bom ou se é mau, estou a reconhecer que é assim. Também em relação ao estudo, naquilo que dizia respeito à imprensa, parece-me interessante aquela conclusão, embora eu acho que, e acredito muito nessa coexistência do meio físico com o meio online ou digital, embora acredito que vamos continuar a observar uma migração do consumo, sobretudo para o online, mas eu não vejo aí nenhum problema para os mídia dito impressos, porque se calhar este nome também faz cada vez menos sentido. Vejo aí uma oportunidade. E, finalmente, também só sublinhar mais um ponto do estudo, o tema do OTT, ou muito me engano, ou vai ser um tema que se arrisca nos próximos anos a ser absolutamente chave para um redesenhar das forças no setor. Eu vejo nisso, mais uma vez, mais uma oportunidade do que uma ameaça, mas talvez destes temas todos ainda seja aquele que me parece que vai ter mais impacto nas nossas vidas enquanto grupos de mídia. Dito isto, enfim, o estudo aponta aqui uma série de tendências muito interessantes e, como digo, parcelares. Eu, se calhar, antes ainda de responder à pergunta do time shift, permitia-me tentar fazer embrulhar estas tendências naquilo que me parece poder ser uma síntese possível, ou uma grelha de análise para estas tendências. Eu acho que por trás de tudo isto está um fenómeno que nós temos que aceitar sem grandes estados de alma. Eu julgo até mais do que os temas tecnológicos, aquilo que vai ser a grande força de mudança e que está cada vez mais a condicionar e a marcar a agenda de mudança do setor, que é o principal desafio, a principal oportunidade de mudança do setor, que é obviamente impulsionada pela tecnologia, mas não é a tecnologia em si mesma que
que provoca a mudança é, de facto, aquilo que podíamos chamar um grande aumento do poder do consumidor nos dias de hoje. Ele é impulsionado pela tecnologia, mas é um fenómeno que transcende a própria tecnologia. Se eu tivesse que resumir abusivamente o estudo numa punchline, diria que esse é o pano de fundo fundamental. Nós entramos, e julgo que isso nos vai acompanhar durante os próximos vários anos aos grupos de mídia, naquilo que podemos chamar a era do consumidor. Estamos num mundo em que, de facto, o consumidor tem um poder inimaginavelmente maior do que tinha aqui há alguns anos. Isso é bom, isso desafia-nos, isso cria-nos oportunidades, mas esse eu julgo que o fenómeno de base por trás de tudo isto que estávamos a ver, e é aquilo que mais nos desafia e que nos obrigará a mudar mais. Obviamente isto tem implicações estratégicas muito grandes para grupos de mídia, para televisões, para grupos de imprensa. Esta centralidade do consumidor precisa de se transformar numa centralidade de todas as estratégias editoriais, comerciais, de distribuição. Ela precisa, inclusivamente, eu diria, o grande desafio, eu diria, nessa frente é conhecer cada vez melhor esse consumidor, porque ele cada vez vai ter mais poder. Isso obriga-nos a ser cada vez mais organizações orientadas para o consumidor final. Tradicionalmente, os grupos de mídia são organizações B2B, por mais estranho que isso possa parecer. Nós estamos habituados, tradicionalmente, a viver com intermediários, com distribuidores de televisão, com distribuidores na imprensa, com agências de publicidade. E esta mudança de paradigma, esta adaptação a este primado do consumidor vai nos obrigar a transformar-nos em organizações muito mais B2C. Eu acho que esse é um desafio formidável, interessantíssimo, muito difícil de vencer, mas eu acho que é aquilo que marcará muito as nossas estratégias todos, julgo eu. O Time Shift é um exemplo de uma funcionalidade nova, tecnológica, que foi introduzida no mercado e que, hoje em dia, enfim, o tempo não volta para trás, o Time Shift existe, os consumidores reclamam, portanto não vale a pena fazer a discussão sobre se devia existir ou se não devia existir. É um facto, os consumidores querem e isso não vai andar para trás. Dito isto, o Time Shift aparece em Portugal, enfim, numa neblina, para não lhe chamar nevoeiro jurídico complexo, que ainda não está resolvido. Mas mais grave do que isso, julgo que aparece com um modelo de negócio que não é, do ponto de vista aqui dos produtores de conteúdo, sustentável a médio e longo prazo. E se o modelo de negócio para os produtores de conteúdos não é sustentável a médio e longo prazo, isso não se vai traduzir num bom resultado para o consumidor final. Porque se é verdade, e é verdade, que o consumidor reclama o acesso a esse time shift, reclama o acesso à capacidade de consumir os conteúdos da SIC, da RTP, da TVI, quando quer, onde quer, e quando quer, não é menos verdade que, sobretudo, o que ele reclama é a capacidade de aceder a bons conteúdos. E, portanto, nós não podemos tirar o tema do financiamento dos conteúdos desta equação. E aquilo que eu julgo que na indústria em Portugal fizemos, ou o erro coletivo que cometemos, foi tirar o tema do financiamento dos conteúdos quando avançámos para isto. Julgo que é um tema ultrapassável, terá que ser ultrapassável a bem da indústria, a bem do consumidor final, mas é evidente que vamos ter que arranjar um modelo que não seja, como tu dizias há pouco, que não se traduza numa simples destruição de valor para os produtores de conteúdos, porque isso vai se traduzir num mau serviço para o consumidor final. Há várias maneiras de nós tentarmos resolver isto, seja através de uma remuneração direta dos distribuidores aos produtores de conteúdos, seja através de modelos publicitários efetivos, eficientes, mensuráveis. Não é aqui talvez a altura para estarmos a discutir isso ou fazer essa negociação, mas eu acho que é um tema típico onde nós temos que encarar que temos aqui um problema e como indústria vamos ter que arranjar uma solução sustentável para esse tema. Rolando, a mobilidade não é novidade para a Control Invest. Vocês apostaram imenso em aplicações, inclusive iOS, Android, permite ver os vossos canais nos tablets e nos phablets e nos iPhones. Portanto, comentários relativamente a esta questão da mobilidade no estudo e também ao time shift, que de alguma forma vocês também são impactados pelo mesmo. Boa tarde a todos. A tecnologia
É verdade, nos conteúdos nós fomos, o ano passado, falei nesse aspecto, fomos dos primeiros a colocar em multiscreen, portanto em iPads, em telemóveis, qualquer dispositivo portátil, conteúdos online, em direto. Hoje em dia é possível ver qualquer um dos 5 canais da Sport TV agora mesmo, online, em qualquer equipamento portátil que detenham. Não é novidade, a tecnologia tem vindo a permitir cada vez mais, é um bocado o punchline do vosso estudo, a tecnologia tem vindo a permitir cada vez mais a descoberta de novas receitas, de novas formas de entregar produtos. Tem acrescido umas linhas de receita, mas como diz o Pedro, ele deu aqui uma frase, centralização no consumidor. Tem sido um bocado este fator também que tem dominado a agenda dos mídia, é descobrir como cada um de nós, em diferentes indústrias, e aqui o impacto da tecnologia, o impacto da mobilidade teve diferentes níveis de afetação em diferentes meios de comunicação social, desde logo o vídeo, o rádio, não só estão mais protegidos, mas estão mais protegidos, códigos de direitos de autor, porque têm matrizes únicas e precisam de suportes mais pesados para a sua reprodução. A imprensa afeta de uma maneira muito mais diferente, porque é muito mais facilmente copiável, adulterável, transformável e discutível se é um conteúdo original à partida ou se não é. Isto tem feito com que, por exemplo, no setor da imprensa, que é dos mais afetados pela tecnologia, pela portabilidade, porque a imprensa, de certa forma, se sim que nós perdemos, há mais chances de publicidade, de criação de novas receitas, mas nenhum dos operadores, nenhuma desta receita fica nem nos operadores tradicionais, nem nos atuais ecossistemas onde as receitas são produzidas. Dizia o Sr. Secretário de Estado que nos Estados Unidos é que dominam a maior parte dos anunciantes, que 10% das empresas dominam todo o ecossistema das receitas. Isso não é verdade só nos Estados Unidos, é verdade na Europa. Neste momento, tudo o que é relacionado com conteúdo informativo, nós somos controlados, nós somos completamente dominados pelos maiores agregadores, neste caso dos Estados Unidos. O Google, os AdSense, os Facebooks, todos os grandes agregadores de conteúdos e geradores de publicidade com esses conteúdos, neste momento são americanos, e estão fora quer dos ecossistemas dos mídia que já estavam, que os produzem localmente, e quer dos ecossistemas que produziam receitas e geravam sobre eles. Isto é uma questão muito maior do que... é uma conclusão do estudo, mas afeta de maneira diferente vídeo, rádio ou imprensa, porque nos retira completamente. Se no vídeo podemos defender, na imprensa a nossa linha de defesa é muito frágil, porque o conteúdo, a originalidade do conteúdo é muito difícil de provar e é facilmente replicável. Isso faz com que haja uma linha de investidores, uma concorrência desleal, organizada, e a cobertura legal. Eu estou a falar dos grandes agregadores de conteúdos que o fazem com os headlines, com a publicidade, e depois até nos enviam para os nossos sites. Mas a maior parte do punchline, a primeira linha, os primeiros conteúdos, essa publicidade, essa receita já foi embora para outros operadores que muitas vezes nem cá estão sediados e não contribuem para a nossa indústria. E isto tira-nos completamente, enfraquece a produção dos conteúdos nacionais e vai a prazo enfraquecer a própria criação destes conteúdos, que será um prejuízo a prazo para todos nós. Isto era um bocadinho em relação ao vosso estudo e às conclusões. O time shift, particularmente o time shift é uma feature técnica que os operadores de distribuição começaram a utilizar e que afeta essencialmente, o Pedro tem razão, porque afeta essencialmente a captação de audiências, a medição de audiências e, por este caminho, a criação de receitas publicitárias. Isso retira mais uma forma de retirar do ecossistema de produção e de financiamento dos conteúdos de quem os produz. Se bem é um impacto
dos mídia que vivem de publicidade em antena e audiência, é um impacto que os afeta mais. No caso do Control Invest na Sport TV, publicidade, nós dependemos apenas de 3% de publicidade, não é um fator que tenha um impacto connosco em relação ao time shift, e produzimos ou representamos conteúdos que têm o seu valor indireto e, portanto, a facilidade e a utilidade é mais informativa que propriamente o interesse está no live. No nosso ponto de vista, isto não tem o impacto que isto terá nas empresas de mídia que têm o seu modelo de receitas assente em publicidade. Porém, estas features também tiveram um desenvolvimento da parte dos operadores de distribuição, tiveram um desenvolvimento sui generis. Há várias features que em diferentes mercados no mundo, na Europa, têm tido um aproveitamento. Eu dou, por exemplo, aqui essa feature é oferecida, todos os consumidores têm acesso a ela e o uso de forma gratuita, mas existem muitos países ou em vários mercados, mesmo cá noutras features, que têm preço, que é um preço adicional. Eu, por exemplo, refiro a Sport TV, nós temos um preço associado, por exemplo, a uma feature técnica, o HD. Somos neste momento o único operador que consegue monetizar de forma eficaz a diferença entre SD Standard Definition para High Definition, alta definição, assim como o multiscreen, que começou por falar, que tem tido muito sucesso e muitos clientes se revêem. Já é o lado bom da tecnologia e o aproveitamento dessa receita. Esta feature que muitos dos nossos clientes, dos nossos utilizadores reclamavam, que era uma solução que eles estavam dispostos a pagar, pois bem, é uma facilidade que nós damos aos nossos clientes visualizarem em mobilidade os conteúdos que eles pagam e que têm acesso em casa, e é uma feature também com preço adicional e que tem tido muito sucesso no nosso caso. Alberto, há um ano falávamos no second screen, aqui como uma novidade que iria existir no mercado. Eu hoje apresentei um exemplo que é o seu, no second screen. Esta questão da mobilidade do second screen e inclusive também do time shift ou timeline, saber se deveria ser pago ou se deveria ser deixado grátis como é hoje, que considerações é que lhe merece? Muito obrigado, Manuel. Em primeiro lugar, eu gostava de agradecer à PDC e felicitar também por esta organização e também felicitar pela pleia de patrocinadores que conseguiu arranjar, que eu estou aqui a olhar quase siderado por tanto apoio. Muitos parabéns, isso significa uma boa organização. Gostava de saudar também o público está na nós, o público está no CGI, o público está na nós, portanto gostava de saudar todo o público, em primeiro lugar, com uma especial diferença óbvia para o público que está no CGI, por razões óbvias. Eu gostava de ir um bocadinho mais atrás e gostava de pegar precisamente na última imagem do teu vídeo, onde as pessoas estão isoladas. Eu acho que a grande diferença, e estou a fazer um bocadinho de história e talvez um bocadinho de filosofia, e peço desculpa se isto sabe alguma coisa à filosofia barata, mas acho que a grande diferença entre o século XXI que estamos a viver e o século XX é que o século XXI é o século do eu. Eu basto-me a mim próprio. Eu consigo aceder aos meus conteúdos por minha vontade própria. Não preciso do push, porque eu próprio posso fazer o meu pulo. Isso é a grande diferença, e pegando um bocado naquilo que falaste, foi aquilo que nos levou a criar o 5i, a aplicação Second Screen, que é uma experiência de gestão também que um dia há de ser contada. Eu sei que há um antigo colega meu que está aqui, que eu gostava de saudar, que é o Ricardo Tomé, que foi absolutamente fundamental nessa tarefa. Mas isto leva-nos à conclusão do seguinte, é que isto não é mais nem menos do que a conclusão que a consequência de uma grande tendência que é a globalização. Inevitável. Atrás da globalização vem a fragmentação, e eu já vou lá chegar para demonstrar quais são as vantagens que no mundo novo os intervenientes têm em relação ao mundo linear, a digitalização e uma a que nós não assistimos ainda no mundo, mas eu acho que vai acontecer, que é a concentração dos mídia. Eu não acredito
que, contrariamente a todas o que aconteceu no mundo global, em que houve uma grande concentração acionista, que se possa viver no futuro, daqui por 10 anos, com o tipo de fragmentação acionista que nós temos nos operadores atualmente. Mas isso é outra história. O que interessa dizer aqui, basicamente, é que, em primeiro lugar, a distribuição linear não vai acabar. Enquanto houver um sofá, haverá televisão, tal como a gente a conhece. O que vai acontecer é que, progressivamente, a tendência do linear passa para o não linear e a maneira como a gente vê pode ser sentado através do pad ou pode ser em movimento. Mas isso traduz também numa maneira comportamental diferente de ver a televisão. E traduz também, no mundo atual, numa estrutura acionista completamente diferente entre os operadores do mundo linear e os operadores do mundo não linear. Os operadores do mundo não linear é um oligopólio ou quase um monopólio. E vou dar um exemplo muito típico. Se eu pegar nesta garrafa de água e quiser ver a cadeia de valor, queres que eu te diga exatamente como ela se distribui? 20% para o Estado. Se eu beber num café, não aqui, 20% para o Estado, 60% para o retalhista e só 20% é que ficam no fabricante e no armazenista. É esse fenómeno que exatamente que está a acontecer neste mundo, em que o distribuidor, no mundo não linear, está a ficar paritariamente com a maior parte da cadeia de valor. E isso leva a que nós tenhamos que nos preocupar, na minha opinião, em organizarmos mais como indústria para defendermos o valor da própria indústria. Porque senão estamos a sacrificar-nos, estamos a sacrificar os nossos colaboradores e estamos a sacrificar quem nos vê, que é o cidadão, ou se quiserem, posto em termos mais comerciais, que eu também gosto de adotar, o consumidor. É isso que eu queria dizer. Quanto ao second screen, fomos nós que os lançámos na RTP, estamos satisfeitos com isso e fazemos votos para que tenha muito sucesso e que seja repercutido por muitos operadores também. Sem dúvida. Rolando, não bastava a concorrência entre vocês e não bastava a concorrência entre canais, agora existe, de facto, uma proliferação de pirataria. Rapaziada que pega nos vossos canais, o injeta na rede e depois outra rapaziada que faz streaming e que o vê e, de facto, assistimos a que um grupo de consumidores consegue ter acesso a esses canais que vocês têm, inclusive, preço, os HDs, preço diferenciado, posto no mercado e pessoas conseguem aceder a eles sem pagar nada. O que é que... É o outro lado da tecnologia. A tecnologia tem as suas maravilhas, as suas novas receitas e também permite-se também um mau uso. A pirataria para este setor, para a indústria dos conteúdos, é um flagelo, completo flagelo, destrói receita, a receita que é do Estado, que é dos produtores, que é de investimento. Para dar um exemplo, falava na Sport TV, mas só para dar um exemplo fácil, 150 mil pessoas não aderirem a uma assinatura, mas fizerem através de pirataria, isto pode representar, num final de um ano, cerca de 50 milhões de receita bruta, 10 milhões dos quais são do Estado, a IVA. O restante é dos produtores, distribuidores e também a outra parte que caberá ao Estado. Isto é dinheiro, são fundos que são retirados da cadeia produtiva, são retirados do investimento, são retirados de todo o ecossistema da indústria dos conteúdos. A pirataria tem uma fórmula, basicamente, com duas variáveis: o interesse do conteúdo e a facilidade de acesso. O interesse do conteúdo será óbvio, serão os filmes, serão as séries, desporto em direto, que é o nosso caso mais que nos aflige neste momento e um dos maiores drivers de pirataria da internet. O acesso é potenciado exatamente pela excelência de conteúdos. Nós temos estado aqui o dia todo a ouvir que nós temos os maiores índices de penetração de cobertura de banda larga, de acesso de internet fixa em casa, de acesso de banda larga móvel nos utilizadores individuais, de pacotes 3G, portanto televisão, telefone fixo e internet em casa das pessoas e, portanto, quanto maior a proliferação de acesso
à tecnologia, de acesso à internet, mais isto obviamente potencia a pirataria. O combate a este flagelo é gigantesco. Eu tenho alguns números, só para terem a dimensão do trabalho que nós temos desenvolvido. Nos últimos 2 anos, fechamos mais de 75 mil streaming lives que estão a dar. Por jogo de futebol, em média, nós conseguimos eliminar 1.300 links, streaming lives que estão a acontecer num determinado momento. Retiramos mais de 8 mil vídeos de YouTubes, de várias plataformas de vídeo que alojam ou que os utilizadores lá colocam ilegalmente. Fechamos já cerca de 650 sites por ação direta, ou seja, identificamos, fazemos todo um conjunto de provas e muitos deles, há aqui um mundo da pirataria, tem um mundo das empresas, vamos chamar compliance, e do resto verdadeiramente piratas. Os compliance, por norma, podemos referir, por exemplo, um YouTube. Se nós nos dirigimos ao YouTube, fizemos uma queixa de titularidade dos direitos, fizemos 3 queixas, à terceira queixa eles eliminam por completo o conteúdo e, inclusive, dependendo da YouTube faz isto, retira inclusive todos os outros conteúdos desse utilizador e mandam o canal abaixo. Há outros igualmente compliance, a Google também tem boas normas, tem normas de defesa também dos utilizadores. E depois há todo um mundo verdadeiramente pirata, a palavra não se poderia aplicar melhor, que fogem a todo e qualquer controle. Dividem a operação em várias áreas, portanto abrem o site e o domínio num país, alojam o vídeo noutro país ainda, fazem a visualização no media player noutro país ainda, associam um contrato de publicidade à fonte de receita deste tipo de produtos através do media player. Isto é uma indústria muito complexa, que tem vários níveis de ataque que nós temos tentado atacar, uma das quais nós chamamos pomposamente de follow the money, portanto, que é tentar atacar, obviamente, a principal fonte de receitas desta pirataria, que são os anunciantes. Pois bem, a maior parte, 80% do financiamento deste mundo é também ele pirata. São os produtos de sexo, de pornografia, sites de apostas, onde elas são ilegais, e toda esta indústria é o que alimenta, portanto, são anúncios ilegais que promovem, que pagam e que financiam esta indústria de visualização, também ela é ilegal. Isto combate-se, é uma luta um pouco desequilibrada, porque estamos a falar de intervenientes que têm localizações na Rússia, no Azerbaijão, alguns deles até na Europa, na Holanda, onde existe uma lei tão permissiva que não nos tem sido possível atacar a colocação de conteúdos. Em Portugal, em particular, onde a nós nos interessa, porque a maior parte do nosso benefício económico ou do nosso defesa económica está no nosso território, em Portugal nos interessa, existe variada legislação, existe a criminalização da usurpação, através do Código dos Direitos de Autor, existe a criminalização dos utilizadores, já há vários casos julgados, existem inclusivamente outras normas, outras disposições que também estão ao dispor para utilizarmos, que nós já temos utilizado com sucesso, que nos permitem, de uma forma de uma ação civil, conseguir bloquear o acesso. Nós já intentamos, a Sport TV, para vos dar o exemplo, nós já intentamos 3 ações contra sites ilegais cujo existe o acesso em Portugal. Pois bem, conseguimos das 3 ações total provimento do Tribunal, que notificou todos os ISPs portugueses, atualmente 37, os Internet Service Providers, e que os notificaram a todos para bloquear o acesso aos sites que nós reportamos. Deste ponto de vista, a nossa ação foi totalmente procedente, conseguimos bloquear o acesso aos conteúdos em Portugal, através dos ISPs, de uma forma eficaz, todos os ISPs. Conseguimos outra medida que foi notificar os motores de busca para retirarem das listas os sites onde estão os links para onde estão a pirataria, que os motores de busca representam 70% das indicações do tráfego de pirataria por indicação dos links onde é que as pessoas podem vir pirataria. Portanto, conseguimos
medidas contra os motores de busca, bloquear o acesso. Porque é que isto ainda não é suficiente? É uma medida, existe, conseguimos executar, foram 3 ações, a última das quais demorou 42 dias. Qual é o problema ainda desta medida? É que tem que ser muito mais ágil. 42 dias, eles no dia em que souberam que estávamos lá abriram 2 ao lado. E, portanto, é uma guerra que não vai ter fim, que nunca vamos erradicar, mas que se combate. Combate-se diminuindo, combate-se agindo sobre todos estes agentes, e aqui neste particular este combate existe legislação, pode ser melhorada, como sempre, mas já existe legislação, e aqui falta, e é a parte onde nós, o Alberto dizia que nós temos obviamente que nos unir, toda a indústria dos conteúdos, temos que criar uma fórmula ou de autorregulação ou de corregulação que nos permita, de uma forma conjunta, identificar os autores, portanto, identificar os links, os sites de quem nos está a usurpar os nossos conteúdos, preferencialmente através de um regulador, de uma entidade de interesse público que possa certificar a validade destas queixas. Há boas práticas, eu referia do YouTube, da Google, existem boas práticas no mercado, onde se fazem as provas, onde 3 queixas e estes conteúdos passam a fazer parte de uma chamada, isto é uma gíria, uma blacklist. Pois bem, esta blacklist, devidamente comprovada, devia ser passada para os ISPs, e para estes, de uma forma concertada, bloquearem o acesso. Porque só todos juntos é que conseguimos ganhar esta guerra. Uma fuga destrói todo o sistema, e de uma forma concertada bloqueamos o acesso onde a receita económica que nos diz respeito, que é no território português, e desta forma arranjar um sistema mais eficaz, mais rápido, e que nos permita diminuir, eu digo que isto nunca vai ser erradicado, mas diminuir as fontes de receita, diminuir as visualizações, diminuir os acessos. Com isto, fortalecer a indústria, fortalecer a capacidade de produção de maiores conteúdos, fortalecer os detentores e os proprietários dos conteúdos e a sua geração, fazer investimento. Ok. Alberto, esta questão da pirataria para um canal como a RTP, generalista, coloca-se com a mesma cuidado que se coloca para o Rolando, ou para vocês é pior ter uma Fox a operar desde Espanha e a não ter as mesmas regras que tem uma RTP? Sabes que eu acho que aí, francamente, a RTP não difere dos outros operadores. Nós todos estamos sujeitos às mesmas forças, ao mesmo tipo de concorrência, à mesma mudança do sistema, à mesma mudança de ver ou de sentir o audiovisual, e por isso nós, a única coisa que eu posso dizer, sublinhando aquilo que o Rolando também fez o favor de sublinhar, é que nós, enquanto operadores, temos que pensar que é muito mais aquilo que nos deve unir do que aquilo que nos pode separar neste momento. E eu acho que isso é extremamente importante, ou por autorregulação, ou também, como mencionaste, por regulação. O regulador também deve estar atento, neste momento, a esses atos que são ou de pirataria, ou de apropriação indevida de valor, que é o que acontece muitas vezes. Há aqui outro ângulo, no entanto, que eu acho que é importante frisar, que é a da indústria de conteúdos, propriamente dita. Não é? Há de facto que dar apoio e permitir aos operadores do audiovisual terem acesso ao valor a que têm direito, para que se possa promover a indústria criativa de produção em Portugal, e não pensarmos, virmos a viver no futuro, num mundo em que todos nós nos limitamos a produzir, a passar, passa a expressão, enlatados. É claro que a RTP, enquanto serviço público e enquanto financiada em 80% por cada um de nós cidadãos, eu aproveito para salientar que a RTP em 2014 deixou de ser financiada pelo Orçamento do Estado,
mas somos nós que a financiamos, portanto, eu, tu, o Pedro, depois cada um de nós dá 2,65 € por lar, e se tivermos muitas casas, se tivermos 4, damos bastante dinheiro, mas também é uma grande felicidade poder ter 4 casas, apesar do IMI. Mas eu acho que, de facto, nós, enquanto a RTP tem um papel um bocado diferente em relação à produção nacional, não sei se tu sabes, mas dos 2,65 € que tu dás por lar, por cada um dos teus lares, 20 cêntimos vão parar direitinhos à indústria do cinema. Direitinhos, no caso da RTP. E nós estamos a desenvolver isto em conjunto, e eu estou a passar agora para desenvolver um bocadinho a produção nacional, e essa questão porque me parece importante. Parece-me importante que os parceiros de produção de conteúdos estejam também alinhados connosco, no sentido de que há que criar valor, mas que há que criar ao mesmo tempo grande qualidade. E eu aproveito também para fazer mais um parênteses, se me permites, que é o seguinte: por que não nas feiras internacionais nós não poderemos ir como indústria apresentar a ficção portuguesa, aquilo que se cria em Portugal, seja a nível de novela, seja a nível de séries, seja a nível de documentários, seja a nível de reportagem. Eu acho que é absolutamente fundamental que isso exista. Voltamos ao ponto de início. É importante a associação de operadores. Mas, para continuar com o apoio que por lei se presta à indústria do audiovisual, e citando o exemplo da RTP, porque é quem justamente tem mais responsabilidades no assunto, posso dizer que temos tido uma conversa muito profícua com o ICA, no sentido de fazer sentido na criação de valor deste dinheiro que o cidadão, não somos nós, põe à disposição da indústria. Também foram submetidas à apresentação da RTP 901 propostas de conteúdos, é um número que eu gosto de citar, porque nós fizemos apelo a que nos enviassem propostas. E dessa consulta, por exemplo, foram 57 as propostas aprovadas, que correspondem a 34,7% das propostas apuradas para a segunda fase e também a 6,3% do total de propostas apresentadas. Muito importante, destas 57, um total de 24 foram apresentadas ao Programa de Apoio Audiovisual do ICA, portanto temos 24 que o ICA pode escolher, e outras três estão selecionadas para o concurso da Europa Criativa em 2015. Isto é que me parece extraordinariamente importante, porque aqui entramos no domínio de uma coisa chamada escala. E eu não acredito, no mundo que é global, que é fragmentado, que nós possamos competir sem criar escala. E acho que aí, mais uma vez, os operadores têm uma responsabilidade, mas precisam de ser ajudados também. Porque nós não podemos continuar a ver, na cadeia de valor, sermos completamente, digamos, termos uma intrusão, para não dizer outro nome, completa ou da pirataria ou de uma apropriação indevida do valor por exemplo, por uma utilização abusiva de conteúdos. Portanto, eu acho que nesta questão não há, na minha opinião, não há uma opinião da RTP, não há uma opinião da SIC, não há uma opinião da TVI, não há uma opinião da Sport TV. Acho que há uma opinião comum, que é a opinião daqueles que produzem, agregam e criam conteúdos. E que, portanto, devemos estar unidos nesse aspecto. Pedro, vocês não recebem nenhum euro por lar, tanto quanto julgo saber. Mas não recebendo esse euro por lar para fazer conteúdos, esta questão da indústria dos conteúdos, indústria nacional dos conteúdos, e termos aqui uma ideia para, de alguma forma, incentivar esta indústria nacional dos conteúdos, é algo que aceita, que defende, que acredita, ou, pelo contrário, não? Não, enfim, eu quase que me arriscava a dizer que subscrevo por inteiro aquilo que o Alberto acabou de dizer. Portanto, quase que me podia dispensar de falar, mas porque estou inteiramente de acordo com o que ele disse.
Mas só voltando só um ponto atrás no tema da pirataria, porque há aqui uma coisa que, enfim, o Rolando acho que fez uma exposição brilhante sobre a problemática da pirataria. Eu também não sou jurista e aqui à frente do Secretário de Estado, que é um eminente jurista, não me vou aventurar nesses terrenos, mas só um tema que o Rolando eventualmente... Eu estou de acordo com tudo o que ele disse também no tema da pirataria. É evidente que se nós não tivermos um respeito pela propriedade intelectual, é a mesma coisa, não ter um respeito pela propriedade intelectual é a mesma coisa que dizer que os produtores de conteúdos podem sobreviver sem ser remunerados. Isso é uma falácia óbvia, quer dizer, só quem está de má fé é que pode dizer isto. E, portanto, é preciso encontrar soluções eficazes para fazer um combate eficaz à pirataria. Eu julgo que estamos todos de acordo no plano dos princípios. Eu julgo que existe também legislação, não sei se perfeita, mas suficiente para endereçar o problema. O problema aqui, essencial, do meu ponto de vista, está na eficácia. O Rolando explicava bem, é muito bonito conseguir mandar fechar um site em 42 dias, mas ele transmite um jogo de futebol em direto, ao fim de 30 minutos ou está fechado ou não serve para nada. E eu acho que aí sim, este é um tema, eu não gosto de... acho que o país está numa situação difícil e acho que nós temos de ser sensíveis a isso e não gosto de passar a vida a pedir favores ao Estado para coisa nenhuma, mas neste tema da pirataria, eu acho que o mínimo que se pode pedir ao Estado é que faça cumprir as leis que eles próprios aprovam. E aqui, neste tema, ou há o músculo político por trás deste combate à pirataria, seja a nível nacional, seja a nível europeu, ou julgo que não vamos a lado nenhum. Portanto... Deixa-me só interromper, eu tenho aqui uma pergunta que veio da audiência, como vocês sabem, tem a app da APDC, onde podem colocar questões em direto e que depois eu aqui leio. E esta pergunta que vem do AL, ou do AL, enfim... está identificado como tal, diz: a pirataria não será também por não existirem outras fontes de acesso aos conteúdos? Há conteúdos simplesmente que sem acesso via a pirataria não estão disponíveis. Pois, mas... Como forma quase de justificar isto? Portanto, como não estão disponíveis, rouba-se. É uma abordagem, é uma abordagem de vistas curtas, é uma abordagem que a prazo destrói a indústria de produção de conteúdos. O valor da indústria destrói o valor dos conteúdos. Mas isso é um tema, que falas nisso, é um tema curioso que é, e aí também, se calhar, vou eu agora para a filosofia, mas um dos dramas deste tema da pirataria é que, de facto, hoje em dia há uma despenalização social da pirataria. Acha-se isso normal? Quer dizer, enfim, todas as perguntas têm legitimidade, mas essa pergunta indicia a ideia de que isto não pode ser, quer dizer, nós não podemos tornar isto uma ideia socialmente aceitável. Certo. E isto, infelizmente, está a acontecer. Agora, voltando ao tema da criação de uma indústria de produção de conteúdos em português, digamos, mais sólida, mais vibrante. Como digo, estou muito de acordo com aquilo que o Alberto disse e, de certa forma, que o Rolando também disse. Julgo que desse ponto de vista, tem que ser, é muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa. E aí faço aí um raccord com aquilo que disse o Sr. Secretário de Estado. Isto, se calhar, devia-se passar a chamar o Estado da União dos Mídias. Porque, de facto, num mundo num setor tão castigado pela crise, nós devemos pôr mais os olhos naquilo que nos une do que naquilo que nos separa. Eu sou daqueles que acredita que, de facto, não é por falta de talento em Portugal que não existe essa indústria que é uma indústria mais pujante de produção de conteúdos em português. Eu não digo isto por romantismo ou por patriotismo. Eu vejo o salto qualitativo extraordinário que se fez, por exemplo, em matéria de ficção, e as 3 estações de televisão generalistas o fizeram ao longo dos últimos anos em condições muito difíceis. O salto qualitativo na produção de ficção em Portugal é verdadeiramente assombroso, e esse salto é reconhecido pelo público português, mas é reconhecido lá fora, sob a forma de prémios, sob a forma da nossa capacidade toda de exportação. O Alberto fazia referência a essa possibilidade de fazermos uma frente unida de exportação, que me parece uma ideia claramente a explorar. Não é claramente por falta de talento que isso não existe. Até acredito que, se nós formos capazes de agentes privados, poderes públicos, nos juntar com esse desígnio, eu acho que da criação de uma indústria verdadeira de produção de conteúdos em português e em Portugal,
É uma indústria potencialmente geradora de riqueza, de emprego, de exportação. Acho que isso é um desígnio que, repito, nos devia unir, que devia fazer sentido também para os poderes públicos. E, portanto, julgo que, ia dizer, um exemplo curioso, depois entramos em ciclos que se autoalimentam. O Alberto falava das contribuições para o cinema. Eu julgo que se nós, uma das ideias que eu tenho tentado defender, a ideia de existir uma indústria sólida de produção de conteúdos em Portugal é um pré-requisito, por exemplo, para existir uma indústria de cinema competitiva. Existe imenso talento no cinema em Portugal, nós não temos indústria de cinema. E não temos porquê, eu julgo que em boa parte porque não temos uma indústria de produção de conteúdos suficientemente defendida. Um bom exemplo que eu costumo apontar é o do Brasil. O Brasil hoje em dia tem o seu cinema no mapa mundo, quer o cinema comercial, quer o cinema de autor. E eu julgo que isso não nasceu por acaso, isso nasceu porque no Brasil há de facto uma solidíssima, fortíssima indústria de produção de conteúdos em português, ali em brasileiro, é certo muito ancorado na primeira fase na Globo, mas é a partir dessa infraestrutura que dá emprego, que dá experiência a técnicos, a atores, a realizadores, que depois se vão sofisticando os produtos audiovisuais, que se vai subindo na cadeia de valor, que se vai produzindo séries, que se vai produzindo cinema, que se ganha capacidade exportadora. Portanto, em suma, não posso rever mais nesse desígnio, nessa importância. Eu gostava de ver essa ideia acarinhada também pelos poderes públicos. Fulano. Pedro, não vejas falta de ambição não propor ou não querer almejar para uma medida mais europeia no combate à pirataria? Não existem interesses, legislações e conceitos neste momento possíveis a nível europeu disso ser feito. É só vermos que ainda não resolvemos o tema da Google. O Google ainda não conseguimos, quer dizer, a Google esteve sob investigação da Comissão Europeia e passou. Continua a ser o maior agregador, continua a ficar com as receitas publicitárias. Alguns Estados fizeram aqui uns arranjos, como diz o Pedro muito bem, e fizeram os seus acordos, mas temos a menor parte do acordo. E, portanto, não há capacidade, neste momento, não há capacidade política na Europa ou individual em cada país, dados os interesses individuais de cada país, para que haja um efetivo combate, medidas eficazes de combate à pirataria. Eu digo que o devemos criar e que devemos defendê-lo entre portas nacionalmente porque é possível, porque existem ferramentas, porque é aqui que o interesse dos produtores, de quem tem conteúdos, cinema, séries, desporto, para falar dos mais óbvios, e é aqui que é o nosso maior aproveitamento económico, portanto, criar pelo menos esta linha de defesa. Europeia sempre. Mas Rolando, aqui o ruído da audiência diz assim: será que a pirataria pode ser combatida baixando os preços dos canais premium, evitando os streamings ilegais? Portanto, basicamente está a dizer, vocês têm os preços demasiado altos e, portanto, mais uma vez, como dizia o Pedro, roubamos. Eu fiz uma fórmula, interesse e capacidade de acesso. Faz parte, obviamente, também o preço. Baixar o preço dos conteúdos, no limite dos piratas, o que interessa é de borla, é grátis, oferecido. É este o interesse. E com qualidade. Diga-se que a pirataria em alguns sites e alguns mecanismos tem alta definição. Pirataria top. Isto, há esquemas pagos. Eu digo que a maior fonte de financiamento é pago, mas há esquemas de pirataria que são pagos de acesso, porque aquilo tem alta definição incluída. Sim, faz parte, o preço é sempre uma variável, pode criar, obviamente, menos propensão para a pirataria e mais clientes legítimos, faz parte da equação, obviamente temos que ter em conta, mas a pirataria, por definição, não quer pagar. Só uma nota em relação ao que dizia o Alberto Aponte, e também partilho completamente a visão de reforçar a capacidade de produção nacional, e eu, só para enquadrar, está em curso, está num horizonte, vai haver uma concentração das telecomunicações a nível europeu. Está neste momento em curso
a eliminação das barreiras, que eles chamam as barreiras digitais. Neste momento as terminações de voz já estão a acabar, estão a trabalhar os reguladores em cima das terminações de dados. Portanto, as barreiras digitais vão acabar e será inevitável haver uma maior concentração de telecomunicações na Europa. Pois bem, a nível local, o grande elemento diferenciador são os conteúdos. Em cada país, o único elemento diferenciador nesta globalização das telecomunicações, um gigante na Europa, a única diferenciação que nós vamos conseguir ter em cada país são os conteúdos locais, a produção nacional. E na medida, e temos que criar, obviamente, temos que ser capazes de criar mecanismos de investimento, mecanismos de criação de valor, de talento, de exploração de talento e de fazer um cada vez maior crescimento desta indústria a todos os níveis. A indústria dos conteúdos nos meios pesados, no talento, nos atores, nas capacidades produtivas, em todas estas áreas. É preciso começar agora, é preciso, a nível de Estado, a nível de um plano que permita a criação de valor e a defesa e a criação de investimento nos conteúdos nacionais, porque será este o grande ativo que num mundo nas telecomunicações cada vez mais convergente, será esta a grande diferenciação e o grande valor que temos. Isto defende a economia nacional, emprego. Isto traz, não é um assunto pequeno, de exportação, não é um assunto pequeno, não é um assunto que devemos defender hoje porque temos produtores, é um assunto de futuro. Isto é importante para a economia, é importante para a nossa diferenciação, em último lugar até para a nossa cultura e defesa da nossa cultura e da nossa ideologia enquanto país. Portanto, é muito importante alimentar a produção nacional, pensando neste horizonte que vem pela frente. Alberto, Netflix é uma oportunidade ou uma ameaça para a RTP? Eu acho que sim, eu diria talvez só para acrescentar aqui o que os meus colegas de painel disseram. Primeiro que estou totalmente de acordo, mas gostava talvez, se me é permitido, de salientar uma palavra, que é aquilo que os anglo-saxónicos chamam scalability. Portanto, eu acho que a criação de escala é absolutamente fundamental. Cada um de nós somos demasiado pequenos, mas enquanto indústria somos capazes de ter algum peso. Alguma dimensão. Por outro lado, temos obviamente talentos a nível de produção, a nível de realização, a nível de atores, a vários níveis. Temos talentos óbvios. O exemplo que o Pedro deu do cinema brasileiro, o cinema brasileiro é o que é hoje porque viveu da herança da telenovela. E não há que ter medo disso, não há que ter medo da ficção nacional que é passada nas televisões em forma de novela ou em forma de séries. Pelo contrário, na minha opinião, há que apostar nesses valores que já são valores sólidos, estou a falar agora só da área de entretenimento e nomeadamente da área de ficção, para poder criar escala. Sempre que eu me encontro com os associados da APID, eu digo sempre a mesma coisa. Nós, enquanto RTP, cumpriremos sempre as nossas obrigações, isso está absolutamente claro, mas há um passo a mais que deve ser dado, que é o passo associativo. Para esse passo, eu francamente acho que se nós estamos à espera de uma decisão de Bruxelas ou de Berlim, bem podemos esperar. Bem podemos esperar. Houve um tempo da minha vida em que era obrigado a deslocar muitas vezes a Bruxelas. E uma vez encontrei um chofer de táxi, estava num engarrafamento, e ele disse: sabe o que é isto? É a 24ª Comissão Europeia a propósito de não sei quantos. Ainda não tomaram uma decisão. Portanto, eu acho que se nós queremos dar um passo, podemos contar com o regulador nacional, mas temos que ser nós, através de uma associação que seja objetiva, orientada sobretudo para a criação de valor, que pode ser feito. E assim provavelmente evitaríamos a pirataria, evitaríamos a usurpação indevida de valor e estaríamos a promover aquilo que nós temos de bom. Porque se aquilo que nós temos, se não for bom, também escusamos de promover. Agora, o que eu acho é que na criatividade nacional, na produção nacional, há coisas muito boas, mas que não podem ser vendidas, não podem ter sucesso se não tiverem escala, e que nos compete a nós, enquanto operadores, dar-lhes essa escala. Pedro, Netflix, over the top, uma ameaça?
Há uma oportunidade para vocês? A ver, eu acho que claramente mais uma oportunidade do que uma ameaça, no sentido em que nós somos cada vez mais, e isto remete para esta conversa que estávamos a ter, somos e seremos cada vez mais produtores de conteúdos em detrimento de simples distribuidores de conteúdos. As televisões free-to-air tradicionalmente eram essencialmente distribuidores, hoje em dia são cada vez mais produtores e agregadores de conteúdos. E nesse sentido, e eu acho que esse movimento, essa subida na cadeia de valor da indústria que julgo que estamos todos a fazer, nesse sentido, o over-the-top é claramente mais uma oportunidade do que uma ameaça, assim nós saibamos aproveitá-la. Falando, também acho? Over-the-top, a cadeia de valor, as cadeias de valor que existem, atualmente, existe uma parte do valor que está nos distribuidores. A questão de ser over-the-top, eu acho que nunca será o Nirvana que vendem, que o over-the-top vai ultrapassar as barreiras todas. Não vai. Os operadores de distribuição, os operadores tecnológicos têm que ter a sua cota parte de valor. Hoje em dia esse tema está a ser muito discutido já nos Estados Unidos e obviamente incluem os operadores locais. Portanto, a questão do over-the-top acho que ainda é muito cedo e vai ter que incluir os operadores nacionais que têm o acesso, vai ter que incluir os produtores e depois vamos ver se marcas que querem fazer os over-the-tops, se têm algum contributo para dar nesta indústria ou não. Over-the-top somos todos. A proposta, como sempre dizer, do multiscreen, teoricamente, em si, o valor é um over-the-top, já é portanto, mas é feito com os operadores locais, os operadores nacionais. Há muitas formas de fazer over-the-top, portanto, essa discussão acho que ainda está muito no início, ainda estamos para ver quem são os reais players no final. Alberto. Sobre o over-the-top. Olha, não faço puta ideia do que é que vai acontecer, de maneira que vou tentar meter-me lá dentro o mais possível para tentar perceber o melhor. Podes com eles, junto-te a eu. Vier a vingar, estar na vanguarda. É a única maneira como se pode encarar o mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo em que vivemos. Tenho aqui uma pergunta que diz que estamos hoje muito de acordo, os três, o que é de saudar, e então gostariam de saber um pouco como é que vocês também se põem de acordo para as transmissões televisivas do futebol e para os direitos do futebol. Certamente isso hoje está na moda e que não estão certamente tão de acordo. O facto de estarmos de acordo em relação a questões estruturais não quer dizer que não concorramos todos os dias em várias frentes. O futebol é uma delas. Nós temos de ter a capacidade de saber juntar-nos naquilo que é estruturante para a indústria, ter uma visão de longo prazo e ser capaz de nos unir naquilo que é importante e ser capaz de competir naquilo que temos que competir. Isso faz parte da vida, não vejo aí nenhum tipo de problema. Portanto, não... O futebol, com certeza, já existe muito desporto em aberto. O futebol, concretamente, já existe muito desporto em aberto. A questão de haver mais ou menos também depende do acesso e do preço desses conteúdos. Eu, ano passado, disse só por referência, são informações que estão disponíveis na CMVM. Cada jogo de futebol do Sporting Clube Portugal ou do Futebol Clube do Porto custam, em média, 1 milhão de euros. Portanto, isto é uma informação que está disponível. Isto torna os conteúdos, ou a exploração dos conteúdos, tem que ser feita de uma forma que lhe permita ir buscar esta rentabilidade. Porventura haverá alguns conteúdos cujo acesso, obviamente, nos moldes hoje de televisão paga ou de televisão em aberto pode não ser possível. Porventura haverão outras formas que será possível. Portanto, esse equilíbrio existe, mas existe muito desporto em aberto, já nas televisões em aberto. Muito futebol em direto já. Desde que não seja curling, está tudo certo. Tem que ser algum desporto, como é que seja. Repete lá a pergunta, como é que nós nos entendemos? Sim, ou se há alguma possibilidade de se virem a entender. Por amor de Deus, Manuel, nós não nos podemos entender porque isto seria contra a lei da concorrência. Exatamente, não é? Portanto, a resposta está dada. Eu limito-me. Muito bem. Passámos 2 minutos e 52 do nosso tempo. Percebemos aqui várias tendências relativamente ao estado da nação dos mídia, mas percebemos que há uma preocupação geral relativamente à indústria e que relativamente às grandes questões estruturais há uma vontade de, em conjunto, resolver esses problemas.
Cada um depois, per si, saberá concorrer no mercado aberto e ter os seus melhores conteúdos, por força a ganhar as melhores audiências e conseguir convencer os seus parceiros e anunciantes em apoiar-vos no dia a dia. Foi o Estado da Nação dos Mídia. Muito obrigado. Boa noite.